8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23, o versículo de número 8. Primeiro Samuel, capítulo 23, versículo 8. 23, 8. Tá ficando esperto, hein, Ken? Estou gostando de inventação. Aprendido rapidinho. Eu olhei naquele coisa que você entendeu? Aí eu fui estudando aí. Estou gostando de ver, né? Tá vendo a vida rapidinho. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te entregamos, Deus, mais essa noite das mãos, uma palavra, que o teu povo seja abençoado através da tua santa palavra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 8. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze-me o éfode. Poder sentar. Estamos falando de guerra contra o povo de Deus. Aqui está Saul, que por nada resolveu perseguir Davi, porque perdeu a presença de Deus, porque resolveu viver na desobediência. Saul resolveu viver na contramão de Deus, e essa decisão colocou Saul endemoniado, sem unção e perturbado. E ele decide perseguir Davi. Aí Davi chama o sacerdote Abiatar e fala assim: traz o éfode. O éfode era uma vestimenta que era usada pelo sacerdote para consultar a Deus. Ele botava aquele avental, aquela vestimenta, e ele consultava a Deus para ver com Deus o que ia fazer. Nós sabemos o fim dessa história, né? O fim dessa história é: Saul não pega Davi e acaba se matando, morrendo. Algumas coisas que eu tenho que entender. Em primeiro lugar, Deus te fez para vencer as guerras. Deus nos fez para vencer as guerras. Aleluia! Deus em momento nenhum falou que não ia ter guerra na nossa vida. O que Deus prometeu, o que Deus fala, é que nós somos mais que vencedores. Mas em Cristo Jesus. Eu tenho que entender que eu sou vencedor de guerra. Aleluia! Mas eu preciso compreender aquilo que eu falei antes da oferta. Para que eu vença as batalhas, eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Comunhão com Deus, eu tenho que estar em obediência a Deus. Eu não posso falar, eu não posso a minha boca para falar que eu sou servo de Deus, se eu não estou na obediência de Deus. Eu posso ser qualquer coisa, colega de Deus, conhecido de Deus, agora falar que eu sirvo a Deus na desobediência, eu não posso falar. Eu acho legal quando a Catherine começou a frequentar aqui,
ela já estava caminhando com força, ela já estava querendo a Deus, mas ela tinha vergonha de falar que servia a Deus para os outros, porque ela fumava. Sabe o nome disso? Sinceridade. Tem gente dentro da igreja que às vezes fuma, mas bate no peito, mas eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu não sou desviado. Eu não sou desviado. Irmão, eu tenho que entender o seguinte: o servo de Deus, ele anda em obediência a Deus. E nós não podemos nos iludir, nos enganar e mentir, falando eu sirvo a Deus, se eu não sirvo a Deus. Eu tenho que entender isso. Como é que eu sirvo a Deus? Quando eu estou em obediência, quando eu estou em comunhão com Deus. Se eu não estiver em comunhão com Deus, eu posso até falar com o servo de Deus, mas o diabo vai gargalhar e Deus vai lançar a cabeça no céu que não. E aí, qual é o problema? O problema é que eu não consigo vencer batalha. Quando a guerra, porque às vezes a nossa terra está em paz. Às vezes não tem nada acontecendo no momento. Aqui não tinha nada. Eu não tinha nada. Estava com a minha vida tudo em ordem. De repente ela falou de madrugada, a corrida inteira amanhã. Eu sei que é macumba, claro. Mas a corrida inteira me incomodou, quase que eu morrer. Às vezes, a tua terra está em paz, não tem nada acontecendo. Mas e quando vier a guerra? E quando vier a batalha? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou ganhar quando a batalha vier contra mim? Quando o inimigo se levantar contra mim? Como é que eu vou vencer o inimigo? Como é que eu vou ganhar do inimigo se eu não estou em comunhão com Deus? Se eu não estou servindo a Deus? É isso que Deus está querendo falar nessa noite, irmão. Não há vitória sem Deus. É como eu falei. Não adianta eu querer, como diz aí na linguagem, um lance com Deus. Não adianta eu querer a Deus por um momento. Hoje eu preciso de Deus, eu corro para Ele. É assim que muitos fazem. Deu uma dor, veio um câncer, veio um problema. Jesus, eu sou teu. Jesus, eu te amo. Jesus, eu não quero outro. Contar com a dor. Aí, se é curado, acabou no outro. Vira as costas. Só que tem um porém. Deus sabe que está vendo. Ele dá 1, dá 2, dá 3, dá 4. Mas o dia que puxar, ele puxa, a gente vai perder para o inimigo e ainda vai para o inferno. Deus, ele espera de nós compromisso. Nós não temos mais tempo. Está aí Israel sendo atacado. Está aí as profecias se cumprindo. Daqui a pouco você vai escutar, o mundo ficou contra Israel. Tu vai escutar. Porque faz parte. E aí? Como é que a gente vai viver? As coisas não acontecendo nada. Israel está sendo atacado por quê? Porque brigou? Porque xingou? Porque bateu de frente? Está sendo atacado por nada. Nós somos atacados. O inimigo nos ataca. Agora, por que Davi era um homem que vencia todas as batalhas? Porque Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Jó, ele dava uma vida em paz. Jó orava pelos filhos. Jó, ele não deixava de buscar Deus. Jó estava com a vida em paz. Mas veio o inimigo e botou ele no fundo do poço. Cheio de chaga, cheio de dor, cheio de enfermidade, todo arrebentado, pele e osso. Mas qual foi o final de Jó? O problema não é o que
se enfrenta. O problema é como termina. Qual é o final de Jó? Não foi a morte. Por quê? Porque Jó, mesmo passando o que passou, Jó nunca negou a Deus. A mulher de Jó deixou o diabo entrar nela, virou e falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó vira para ela e fala assim: tu fala como uma louca. Eu nasci nu, já tenho muito mais do que eu mereci. Tu acha que eu vou amaldiçoar Deus? Irmão, a mulher de Jó só aparece na história para falar besteira, não mais nada. Essa mulher, ela viveu na bênção da sombra de Jó. Essa mulher, tu não vê a Bíblia falar uma bênção que ela conquistou. Você não vê falar um algo que ela conquistou. Não, a mulher de Jó comprou 2 cabeças de gado. A mulher de Jó comprou umas terras para dentro lá de onde morava. Tu não vê uma conquista da mulher de Jó, tu não vê. Tu vê a mulher de Jó abrir a boca e falar besteira. Foi uma mulher que viveu à sombra do marido, viveu nas costas a mulher, os filhos, porque os filhos davam festa, os filhos viviam regaladamente e Jó orava pelos filhos, Jó sacrificava pelos filhos. Um povo que não conquistou nada, eles não foram abençoados de nada, eles não puderam contar uma vitória de nada, porque viveram na bênção do pai, viveram na bênção do marido. Por quê? Porque era homem fiel, porque era homem comprometido, era homem que agradava a Deus. E no final, por ele continuar fiel a Deus, ele foi duplamente abençoado. Foi abençoado duplamente. Por quê? Porque ele escolheu a fidelidade. Irmãos, entenda, os problemas acontecem, os problemas chegam, e a vitória, ela vem para quem está em comunhão e fidelidade com Deus. Senão eu vou viver debaixo da misericórdia, porque a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é o fato de não sermos consumidos. Tem muita gente que é espírita e está sendo curado. Tem muita gente que é católica e está sendo curado porque Deus tem misericórdia. Agora, a Bíblia fala que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou. E o que voltou, Jesus deu salvação. Os 10 leprosos foram curados, mas foram para o inferno. Os 9 leprosos foram curados, mas foram para o inferno. Quem conquistou o céu foi um só que voltou. Então, eu tenho que entender que Deus, ele vai agir comigo da mesma forma que ele age com o macumbeiro, da mesma forma que ele age com o beberrão, da mesma forma que ele age com o traficante. Ele vai agir comigo da mesma forma. Só que o dia que ele dizer chega, ele vai puxar, irmão, e se morrer, vai para o inferno. E o inferno é a eternidade de sofrimento. Não há tempo para ficar de brincadeira. Não há tempo de ficar dormindo. Porque o inimigo não está brincando. O inimigo está atacando o povo de Deus. Está atacando. E aqueles que tiverem infidelidade com Deus, esses vão vencer o inimigo. Ele pode vir forte. Ele pode vir com força. Mas Deus, ele tem livrado os seus. Eu passei por esse problema dos rins aí, sofri uns dias. A dor não passa durante o dia não, demora para burro. Mas Deus me deu vitória. Deus, ele teve misericórdia de mim. E eu venci. Aqui hoje está aqui. A igreja orou, nós oramos como igreja.
E eu, quando orava para Deus, a minha mulher de testemunho, eu falo, Deus, olha só, ali está uma menina cheia de defeito, porque ela não é perfeita, mas ela tem sinceridade no coração. Ela não está brincando de te buscar. Ela não está brincando de ir para a tua casa. Ela chora, ela se entristece porque ela não pode vir para a igreja. Quantos podiam estar na tua casa e não está nem aí para estar na tua casa? Quantos? Eu não tenho essa assim. Deus, quantas pessoas podiam estar na tua casa e não estão na tua casa? E a tua filha, ela quer estar na tua casa, mas não pode estar na tua casa. Eu falei, Senhor, não faz isso não. Tira essa menina. Cura essa menina. Ela tem 3 filhos. Eu falo para Deus. Tirado da bolsa família dela. Ela ficou sem dinheiro. Aí ela estava pensando, antes de ela adoecer, ela estava pensando, fez umas pizzas bonitas abertas para vender salgadinho, para poder ajudar, para Deus abençoar, para ocupar esse lugar do bolsa família. Poxa, aí eu falei para Deus, a Ganda cai doente, ela não está podendo ajudar o marido, não está podendo cuidar dos filhos. Se eu faço alguma coisa, eu favor essa menina. E para a glória de Deus, né? Ela está aqui boa, e se Deus treinando Jesus, eu só não vou comer a pizza assim, porque eu estou meio. Mas se bobear o santo da dieta, eu vou fazer um sacrifício aí. Vou ter que fazer test drive. Daqui a pouco está fazendo as comidinhas, está ajudando o marido, né? Então, eu até estava, na minha oração, eu estava com Deus, Senhor, ela tem 3 filhos, mas 2 filhos dela, meu irmão, às vezes ela me liga, quando eu mando mensagem, eu estou por dentro de Jesus. Se eu fico 20 minutos nessa casa, eu fico maluco. Eu preciso de uma terapia. Falei, tem 2 ali. Eu ficava pensando, mas meu Deus do céu, como é que a Kétia ela morrendo de dor, passando mal, e as crianças lá dentro lá? Porque quando ela mandava mensagem, meu irmão parecia que estava explodindo em algum lugar. Parecia que ela estava com fogo. Ela estava falando comigo, portando a gritaria, uma aberração, não sei o que, eu falei, Jesus. Aí eu fiquei imaginando, falando com Deus, eu ficava imaginando ela passando mal. Quando você passa mal, você quer paz. Você fica acuado. Aí eu fico pensando, ela muito ruim, e o menininho em cima dela, a garota dele, mas não faz isso não. Não permite isso não. E aí, e Deus ouviu o nosso clamor, ouviu a nossa oração, né, e deu vitória, e não era nada daquilo que também estava falando, né, de operação, disso, daquilo, já está resolvido com a glória de Deus. Mas por que tudo isso acontece? Isso tudo acontece quando Deus olha, porque eu botei isso em xeque, na minha oração eu botei isso em xeque, Senhor, a tua filha não brinca de ser crente, a tua filha tem os defeitos dela, tem os erros dela, mas ela está te buscando, ela está com sinceridade. Eu acredito que quando ela vira para mim pelo telefone e fala assim, pastor, eu estou sentindo falta, não aguento mais ir para a igreja. Pastor, eu estou sentindo falta de ir no culto. Eu falei para Deus, Senhor, eu tenho certeza de ser sinceridade dela. Eu tenho certeza que ela está falando no fundo do coração dela. Porque ela não te quer por um momento. Ela não quer o Senhor por troca. Ela está verdadeiramente querendo te buscar. Eu botei isso em xeque com Deus. E Deus olha lá do alto, Ele vê a sinceridade. Porque a gente pode mentir para muita gente, mas para Deus não se mente, Deus não se engana. E a vitória vai vir para quem? A vitória vai vir para quem está seguindo a Deus, irmão. Por quê? Porque o inimigo, ele vai vir, não se iluda não. Eu estava quentinho, ela estava tranquila. Do nada, a Kétia estava tranquila. Do nada, estava tudo bem. Não tinha nada. De repente, do nada, começa o problema.
Vem do nada. Por quê? Porque o diabo, ele quer a justiça de Deus. E aí, irmão, quando a gente necessita de algo de Deus, a gente só vai ter vitória se a gente estiver em comunhão. Aleluia. A gente só vai ter vitória se a gente estiver em aliança com Deus. Essa vitória, a gente tem que parar de ver bênção nos outros. A gente tem que parar de ver milagre dos outros. A gente tem que começar nós conquistarmos. A gente tem que parar de viver na dependência de milagre que Deus dá para os outros. A mulher de Jó era uma mulher que não conquistava nada. Ela vivia tudo na sombra de Jó. Ela vivia bem por causa de Jó. Quando ela se arrebentou, ela se arrebentou junto. Então você vê que ela era fiel a Deus, ela servia a Deus por causa de Jó. Então você vê que ela não era fiel, que no momento do aperto, quando o caldo entorna, ela vira para ela e fala, rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela rapidinho, ó. Porque é nesse momento que a gente vê quem é de Deus e quem não é, irmão. É nesse momento. E nós não podemos ficar vivendo sem conquistas, vivendo dependendo dos outros. Eu tive gente aqui na igreja que vivia na dependência. Dependia de ter que dar isso, dependia de dar aquilo. Na hora que a pessoa ia começar a conquistar, na hora que a pessoa começar a receber, estava começando, o diabo deu uma rasteira nela, foi embora. Porque passou muitos anos na dependência de ter que dar tudo para uma pessoa, de ter que dar tudo para uma pessoa. Quando Deus começou a querer abrir a porta e querer abençoar, a pessoa foi avisada que eu avisei, a pessoa toma de uma rasteira e está vivendo aí de novo os outros. Deus não quer isso de nós, irmão. Deus quer que nós venhamos a conquistar. É que eu falei para a adolescente, eu vou começar a orar, porque ela está fazendo salgadinho direito, a pizza dela não comi, mas a foto que ela me mandou, chegou a me dar saliva na boca, me tapou pra caramba. Eu falei para ela, eu vou orar, sabe para quê? Para Deus te dar uma lanchonete, nem que seja no morro, uma lanchonete. Eu vou orar a Deus para tu vender lanche dentro de uma lanchonete. Deus vai te dar condição, tu vai abrir uma lanchonete, vai vender dentro de uma lanchonete, vai ter teu próprio negócio e vai prosperar. Eu creio nisso. Por quê? Porque nós fomos feitos para conquistar. Nós fomos feitos para conquistar. Entendeu? Ela vai ajudar o esposo dela e ela vai ter a sua própria conquista. Porque nós somos abençoados quando nós temos comprometimento com Deus. Porque Saul intentou pegar Davi e Keila, Saul já estava pensando que se deu bem. Saul pensou, me dei bem, vou pegar Davi. Não tem por onde correr. Por que Saul não pega Davi? Saul não pega Davi porque Davi está com Deus, irmão. Como é que o inimigo vai pegar alguém que está com Deus? Se o inimigo pegar alguém que está com Deus, rasga a Bíblia e vão com o mundo, irmão. O inimigo não vai pegar quem está com Deus. Não tem como ele vencer quem está com Deus. Pode perseguir, pode se levantar, pode atacar, mas no final a vitória tem que ser do povo de Deus. Aleluia! Porque quem garante isso é a Bíblia.
E é isso que Deus quer que nós saímos daqui essa noite beleza. Os tempos são difíceis, a perseguição está aí, os sinais estão aí acontecendo e nós precisamos de uma aliança com Deus. Glória a Deus. Então, antes de iniciar o culto, eu quero que vocês coloquem em pé, que eu vou orar com você nessa noite. Eu vou pedir a Deus